Olá pessoal, eu trouxe uma questão aqui para a gente discutir a importância de visualizar a bissetriz como lugar geométrico. E muitas vezes a dificuldade que a gente se depara em não perceber que ali tem uma possível bissetriz, apesar de nós não termos a representação dela explícita na própria figura. Olha essa questão que você vai acompanhar comigo agora. Na figura abaixo, a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC. Centro O está representado aqui o centro O. Sendo DOE paralelo a BC, então aqui a reta que contém os pontos DOE paralelo ao lado BC, sabendo também que AB vale 18 e que AC é igual a 23, calcule o perímetro do triângulo ADE. Bom, partindo para a figura, a gente parece que não tem muita coisa aqui, mas vamos examinar a ideia de que a circunferência está inscrita. Inscrita quer dizer que a distância do ponto O até o lado AB, portanto o raio, é exatamente a mesma distância do ponto O até o lado BC, que também é raio. Lembrando que distância é sempre aquilo que forma o ângulo 90 graus. Cara, mas o lugar geométrico, que a gente chama de bissetriz, não é aquele ponto que pertence à bissetriz, ele não tem que equidistar dos lados do ângulo. Então observe que o ponto O, ele é equidista, ou seja, mantém a mesma distância em relação ao lado AB e em relação também ao lado BC. Então quer dizer que esse ponto O, ele deve pertencer à bissetriz que passa, pelo ponto B. E realmente, olha, esse segmento aqui, deixa eu anotar, BO, ele passa a ser uma bissetriz. Ah, mas por que bissetriz? Porque o lugar geométrico que a gente chamou de bissetriz é o lugar dos pontos que equidista dos lados do ângulo. Então, definitivamente, o ponto O pertence a uma bissetriz, porque a distância dele até o lado AB é a mesma distância dele até o lado BC. Pô, legal! Então, quer dizer que eu dividi o ângulo B em partes iguais? Aqui é B, aqui também corresponde a B. Mas observe bem, se esse ângulo B e aqui também é B, o fato do segmento DOE ser paralelo ao lado BC do triângulo faz com que a gente tenha o princípio dos ângulos alternos internos. Então significa que se esse ângulo é B, esse aqui também é um ângulo B. Logo, eu posso dizer que esse segmento aqui, ó, DB, ele tem a mesma medida que o segmento DO. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esta medida aqui de x e esta medida também passa a ser x. Eu vou anotar e vou representar que o segmento BD ele é exatamente igual ao segmento DO e nós nomeamos como sendo x. Fechou? Muito bem. Olhando agora que eu já explorei isso, eu vou apagar essa bissetriz aqui, que já não me interessa mais, eu já identifiquei que esse triangulinho que está aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. Eu vou usar a mesma artimanha agora em relação a O como sendo um ponto que equidista aqui, ó, do lado AC e também do próprio lado BC. Como equidista, então ele também pertence a essa bissetriz agora do ângulo C. Usando a mesma lógica, um ponto que equidista dos lados do ângulo, então esse ponto pertence à bissetriz do ângulo. Então quer dizer que dividimos nesse caso o ângulo C em duas partes. Olha lá, eu vou chamar aqui de ângulo Czinho e aqui de ângulo Czinho. E como DOE é paralelo ao lado BC, a gente pode usar a mesma ideia de ângulos alternos internos. Então podemos dizer que esse ângulo aqui também equivale a C. E aí me leva à seguinte conclusão, de que esse lado que está representado aqui por DEO, ele tem exatamente a mesma medida que o segmento CE. Então eles são congruentes, o triângulo ele é isósceles. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esta medida aqui de Y e esta medida também de Y. Sendo assim, o segmento OE ele é exatamente igual ao segmento CE e isso constitui uma medida de valor igual a Y. Então, acho que agora a gente já está pronto para chegar onde eu quero. Ele pediu para eu determinar a medida do perímetro do triângulo DAE.
AE. Portanto, esse triângulo que temos aqui. Tá? Uma melhoradinha aqui que ficou meio torto. Olha lá, esse triângulo que temos aqui. Então vamos lá. A medida desse lado corresponde a tudo é 18, como em laranja x, então essa medida corresponde a 18 menos x. Essa medida toda aqui vale 23, mas como eu sei que esse segmento C vale y, então a gente pode dizer que essa medida que aqui está corresponde a 23 menos y. Então, o perímetro do triângulo em questão, olha lá, o perímetro do triângulo ADE é dado por segmento AD, que corresponde a 18 menos o x, o segmento DE, que corresponde a x mais y, e o segmento AE, que corresponde a 23 menos y. Se a gente passar um traço aqui e somar, nós vamos perceber que podemos cancelar menos x com x, mais y com menos y, e aí a somatória de todos os segmentos, ela vai me oferecer o valor do perímetro, representado aqui por 2p, que corresponde a 18 mais 23, portanto, 41 é a sua medida. Tá? Então está aí o perímetro do triângulo que havia pedido. Como você vê, eu usei aqui a ideia de que bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Se eu não soubesse isso, eu não conseguiria abordar a questão. Então fica a dica aí. Guarde a bissetriz como um dos lugares geométricos mais importantes que a gente tem na geometria plana. Tá bom? A gente se vê em outra oportunidade. Forte abraço.